Olá pessoal, seguindo com a nossa aula de Evangelismo e Missões, agora nós vamos falar da teologia arminiana. Então, a teologia arminiana divergiu do calvinismo. Então, quando a gente fala do calvinismo, nós estamos falando de João Calvino, que vai criar essa sistemática teológica, por isso do nome calvinismo. Da mesma forma, que quando a gente fala da teologia arminiana, então Jacob Armínio é quem vai sistematizar esse pensamento, essa forma teológica, por isso então da teologia arminiana e a teologia calvinista. Então basicamente a arminiana divergiu do calvinismo, argumentando que os benefícios da graça são oferecidos a todos, em oposição ao princípio calvinista da condenação predestinada. Bom, quando a gente fala da condenação predestinada é porque se leva-se em conta que, uma vez que Deus então tem seus eleitos, automaticamente tem os já que estão condenados predestinadamente. Então, Armínio ele vai discordar desse princípio. A ênfase dessa teologia gira em torno da presciência divina, da responsabilidade e livre-arbítrio do indivíduo e do poder da graça capacitadora de Deus. Então, onde basicamente, uma vez então que o calvinismo vai partir da predestinação dos escolhidos, dos eleitos, da condenação predestinada, Armínio vai dizer que é diferente, que se está, na verdade, uma condição de livre-arbítrio, onde a graça está oferecida a todos e todos têm a opção e a decisão de querer ou não. Então é onde não é uma eleição, mas sim uma escolha pessoal do indivíduo e não de Deus. A parte de Deus já foi feita, que é conceder a graça a todos. Agora cabe ao indivíduo querer essa graça ou não. Agora, uma outra teologia também bem conhecida e praticada em nossos tempos atuais é a chamada teologia pentecostal. Então, o pentecostalismo é um movimento de renovação de dentro do cristianismo que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo no Espírito Santo. Então, é aonde na teologia pentecostal a ideia do pentecostalismo é levado com bastante ênfase. Então, basicamente, aquela experiência de Atos dos Apóstolos, quando a igreja que estava ali no evento, eles foram cheios do Espírito Santo e naquele enchimento houve então manifestações espirituais por influência do Espírito Santo. Então é essa ênfase que se tem, levando em conta então o chamado pentecostalismo. Então o termo pentecostal é derivado de Pentecostes, um termo grego que descreve a festa judaica das semanas. Para os cristãos, esse evento comemora a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus Cristo, conforme descrito em Atos 2, como nós já comentamos. Pentecostais tendem a ver em seu movimento, pentecostais tendem a ver que seu movimento reflete o mesmo tipo de poder espiritual, estilo de adoração e ensinamentos que foram encontrados na igreja primitiva. Por esse motivo, alguns pentecostais também usam o termo apostólico ou apostólica, ou até evangelho pleno para descrever seu movimento. Então, é onde tem-se em mente, na história da igreja, que o livro de Atos dos Apóstolos ele ficou inconcluso porque a história de Atos ainda está seguindo com a igreja que está na terra. Então a igreja ela teve seus períodos, ela teve suas fases,
E aí então o ato ou evento ali do dia de Pentecostes é que vai ser então uma ênfase que uma igreja ou o corpo de Cristo pode buscar. Por isso da ideia da teologia pentecostal, porque é uma busca que tem que ser feita, é uma abertura que tem que ser dada para que então aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes continue acontecendo com a igreja que está em movimento. Então é isso que a teologia pentecostal vai se basear basicamente. Um bom livro, né, como recomendação, esse que está na sua tela, Fundamentos de Teologia Pentecostal, onde justamente vai explicar então a ideia que se tem com toda a ênfase na ação do Espírito Santo, no sentido de construção da igreja e de sua história. Então, embora outras teologias considerem a ação do Espírito Santo, também a teologia pentecostal ela tem uma ênfase um pouco diferente. E aí essa ênfase ela tem seus desdobramentos e suas implicações na prática. Então, lembrando que toda teologia ela tem então alguns princípios, algumas teorias que vão se de alguma forma materializar de formas práticas ou até doutrinas que vão guiar como então o cristão ele deve praticar algumas questões bíblicas que vão estar descritas na teologia. Então, a teologia pentecostal então vai ter essa ênfase em particular. Agora nós também temos a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma corrente teológica cristã nascida na América Latina depois do Concílio do Vaticano II e da Conferência de Medellín, que parte da premissa de que o Evangelho exige a opção preferencial pelos pobres e especifica que a teologia, para concretar essa opção, deve usar também as ciências humanas e sociais. Então, é uma teologia, inclusive aqui no Brasil a gente vai ter aí a contribuição de um teólogo brasileiro chamado Leonardo Boff, que é o livro que está na sua tela, Teologia do Cativeiro e da Libertação, e aonde então se tem essa visão ou essa interpretação com fatos bíblicos de que Deus está de olho ou Deus está observando atentamente as condições dos pobres e oprimidos. E aí Deus tem interesse na libertação desses pobres e oprimidos. Por isso que então Deus está trabalhando e Deus tem preferência por esses povos, e aí é onde eles vão olhando, ou a teologia ela busca observar em toda a Bíblia como sempre foi a ação de Deus em relação aos pobres e oprimidos. E aí, óbvio, nós estamos falando de um mundo complexo, que aí nós estamos partindo de um princípio, de uma teologia, que é a libertação, não espiritual, mas uma libertação, ou melhor dizendo, né, não só espiritual, mas uma libertação completa. Por isso dá a importância das ciências humanas e sociais nessa libertação, nessa teologia, melhor dizendo. Porque as ciências humanas vai mostrar o que é o ser humano em sua completude, e as ciências sociais vai mostrar como que a sociedade está sendo estruturada com base, então, em questões teóricas e práticas. E como que você, então, melhora isso em relação aos pobres e oprimidos. Então, se você conhecer as ciências, você vai ter recursos, conhecimentos que vão auxiliar nessa ação prática. É considerada como um movimento supradenominacional, apartidário e inclusivista de teologia política, que engloba várias correntes de pensamento que interpretam os ensinamentos de Jesus Cristo, melhor dizendo, em termos de uma libertação de injustas condições econômicas, políticas ou sociais. Então aqui é onde
entra a visão social com mais amplitude, levando em conta a economia, a política, que então vai configurar todo o contexto social. E aí, dentro dessa visão teológica, o próprio Jesus ele teve essa ação em favor dos pobres, que teve práticas concretas, ações de construções, de movimentos, enfim, falas que de alguma forma visava reestruturar a sociedade em benefício de todos e não só de alguns. Então é onde entra as questões econômicas, políticas e sociais. Ela foi descrita pelos seus proponentes como uma reinterpretação analítica e antropológica da fé cristã, em vista dos problemas sociais, mas seus oponentes a descreveram como um marxismo, relativismo e materialismo cristianizado. Então, quando a gente entra nessas questões do marxismo, do relativismo e até da materialização do cristianismo, porque justamente essa ênfase que é dada nas ciências sociais. Então, quando a gente fala de marxismo, marxismo parte de uma ciência social, ou seja, é uma teoria científica que Marx, né, ele descreveu, e que, no caso da teologia da libertação, você tem que se utilizar dessas ciências ou essas teorias para pensar o mundo. Então é por isso que quando fala aqui dos oponentes, ou seja, aqueles que são contra essa teologia, eles vão classificar essa teologia como marxismo, o que na verdade não é. Ela pode se utilizar do marxismo, como ela pode se usar da teologia, ou melhor dizendo, da teoria capitalista, ela pode se utilizar de várias teorias no campo da psicologia, assim por diante, para poder argumentar a situação humana e a necessidade de melhoria social. E então é onde essa teologia ela vai utilizar as ciências para poder pensar a sociedade e a condição humana, e vai ter essa ênfase então na libertação ou na, podemos dizer, preferência de Deus pelos pobres ou oprimidos, e tudo que Deus está fazendo no mundo em função dessas pessoas para que elas possam viver num mundo melhor. Agora, uma outra teologia também bastante conhecida, teologia da prosperidade, também conhecida como Evangelho da Prosperidade, e é uma doutrina religiosa cristã que defende que a bênção financeira é o desejo de Deus para os cristãos e que a fé, o discurso positivo e as doações para os ministérios cristãos irão sempre aumentar a riqueza material do fiel. Então, o conceito, por isso, da prosperidade. Então, Deus ele está interessado na prosperidade do cristão, e é onde essa prosperidade ela vem à medida que o cristão, então, ele contribui com o reino de Deus. Então, ele vai contribuindo com o reino e Deus vai contribuindo com a sua prosperidade. Basicamente, essa questão, existem as ênfases, alguns dão mais ênfase financeiras, outras vão dar ênfase nas questões materiais, mas é uma prosperidade aí no sentido de o cristão prosperar na vida. Baseada em interpretações não tradicionais da Bíblia, geralmente com ênfase no livro de Malaquias, a doutrina interpreta a Bíblia como um contato entre Deus e os humanos. Se os humanos tiverem fé em Deus, Ele irá cumprir suas promessas de segurança e prosperidade. Então, é o princípio da fé, uma fé na confiança da provisão divina, uma provisão que inclusive virá com a fidelidade, né, do cristão, ou seja, o cristão ele acredita que Deus quer a sua prosperidade, quer o seu bem-estar, quer, enfim, a sua vida melhorada, e aí, com fé nisso, ele fica fiel a Deus, ele cumpre as suas obrigações perante Deus, e Deus
vai cumprindo as suas promessas, dando basicamente segurança e prosperidade para a pessoa. Então, existem os livros que vão, de alguma forma, ser utilizados, ou as passagens para justificar essa postura, essa posição, e aí é onde se tem toda a teologia, o que a gente pode dizer, base, ou seja, Deus Criador, a sua salvação, o seu cuidado, e se leva ou se tem a ênfase nessas questões, porque é importante para o ser humano ter a prosperidade e Deus é o maior interessado nisso. E aí, por fim, reconhecer tais promessas como verdadeiras é percebido como um ato de fé, o que Deus irá honrar. Então veja, como que a pessoa ela vai de alguma forma ser fiel, fazer as suas contribuições, cumprir os seus compromissos com Deus se ela não tem fé. Então é onde parte-se do princípio da importância da fé, de acreditar nessa prerrogativa divina e aí cumprir as suas funções, suas obrigações, e Deus, na contrapartida, vai honrar a sua fé e o seu compromisso. Então essa é uma ideia base da teologia da prosperidade, e aí a sua ênfase, um bom livro que inclusive vai relatar não só no sentido material, mas no próprio sentido físico, é um livro chamado Como Tomar Posse da Bênção. Então é um livro até de um escritor brasileiro, né, vivo, o R.R. Soares, que é um missionário, né, aqui no Brasil. Então esse livro dele vai falar justamente como você manter a fé, você manter a integridade perante Deus e tomar posse das bênçãos, sejam elas financeiras, mas também físicas, materiais e assim por diante. Agora nós vamos falar sobre a teologia liberal. E aí a teologia liberal ela tem alguns pontos que até são poucos conhecidos, muitas das vezes, por muitos cristãos, ou inclusive às vezes alguns cristãos escutam alguns princípios dessa teologia e não sabe ou não entende muito bem de onde ela vem, por quê, né? Então vamos ver alguns pontos dela aqui. A primeira é que a humanidade não é pecadora e nem caída por natureza. Não precisa de uma conversão pessoal, apenas o aperfeiçoamento sociológico. Então percebam aqui que a ênfase nessa teologia não já inicia-se não com questões espirituais, mas sim sociais. Então é já onde muda bem aí o paradigma, né? Por causa do seguinte, quando a gente fala aqui então o homem não é essencialmente pecador, a mulher não é uma pecadora, não nasce numa natureza caída e não precisa de uma conversão. Então a gente está partindo do princípio que o ser humano, a humanidade, ela é essencialmente boa. A bondade, o bem, a consciência divina já está no homem desde o seu nascimento. E aí quando aqui entra na questão do aperfeiçoamento sociológico, é justamente esse ponto que o homem ele precisa entender quem ele precisa entender o que está acontecendo na sociedade, ele precisa entender o lado bom que ele precisa despertar em si, e aí ele vai se aperfeiçoando socialmente e automaticamente aquilo que tradicionalmente chama de salvação, ou seja, ser liberto por Deus das condições que a gente pode chamar de trevas ou malignas, o aperfeiçoamento sociológico leva o ser humano a isso automaticamente. Então, tem um outro princípio, que Jesus não sofreu vicariamente na cruz. Ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nem Deus, mas simplesmente um representante de Deus, um modelo a ser seguido. Então, a teologia liberal parte do princípio que então a vida de Jesus ela foi um modelo que Jesus viveu, mostrando que aquele que se aperfeiçoa
nesse ponto de vista sociológico, ele passa a fazer a vontade de Deus, ele passa a exercer a imagem de Deus e ele passa a viver como Deus. Então, basicamente, algumas falas de Jesus, ou pelo menos aquilo que está na Bíblia, não era bem daquele jeito, no sentido de que ele era o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, uma vez que então o mundo não é pecador, não tem essa necessidade. E aquela fala de que Jesus era Deus, então não é que ele era Deus encarnado, mas sim o sentido de que então Deus é um ser que o ser humano ele pode representar. Então entra alguns princípios, podemos até classificar não ortodoxos, ou seja, que não seguem exatamente os ensinos dos apóstolos, mas que mostram então, ou que repensam essa forma de ser cristão. Então a teologia liberal segue a visão unitária da pessoa de Deus. Jesus estava cheio de Deus, mas nunca foi Deus. Então, a gente fala do unitarismo, é justamente Deus é um só, Deus não pode ser copiado, Deus é incomparável e ele pode sim encher as pessoas, que foi o que aconteceu com Jesus dentro dessa visão teológica. Então, Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo é simplesmente a atividade de Deus no mundo. Então, à medida que Deus então está agindo no mundo, a gente pode dizer que é o seu Espírito que está agindo no mundo através dos homens. Foi o que ele fez com Jesus, pode fazer com qualquer pessoa, melhor dizendo. E aí então o ser humano ele vai sendo a representação de Deus na Terra, porque ele está cheio de Deus. E leve em conta que os registros bíblicos são falíveis. Então a gente já viu a inerrância da Bíblia em uma das nossas aulas. E quando a gente entra nas questões falíveis, a gente viu que na inerrância se trata das verdades espirituais, porém a Bíblia pode sim ter falhas científicas, mas ela é inerrante espiritualmente. Agora, quando a gente fala da falibilidade bíblica, é justamente que ela pode falhar, inclusive, nos dois aspectos, tanto no espiritual quanto no falível. Então, vocês percebam que a teologia liberal, ela não olha a Bíblia ou as menções bíblicas todas na literalidade, e ela tem uma interpretação sociológica da Bíblia. Então, é o que muda aí de ênfase. A Bíblia, ela passa a ser um livro que contém algumas verdades, que traz algumas iluminações e que as ênfases são outras. Então, talvez vocês conheçam pessoas que pensam assim em relação à Bíblia, à verdade de Deus, e isso então é sim uma teologia, existe toda uma forma sistemática de pensar com base na sociologia. Por isso que deixa até um livro aí, que é o do Roger Oslo, né? Ele já foi recomendado para conhecer outras teorias teológicas, que é o livro História da Teologia Cristã, 2000 anos de tradições e reformas, que é justamente um livro que vai trazer essas mudanças, esses pensamentos, esses princípios teológicos, e aí a teologia liberal você vai conseguir entender um pouco melhor nesse livro também. E nós vamos ter a teologia natural. Tá? A teologia natural baseia-se somente na razão em detrimento da fé e a iluminação do Espírito Santo e seu mover. Os atributos de Deus são aqueles comuns a todos os indivíduos, ou seja, criação, raciocínio lógico, ações e etc. Então, como o próprio nome sugere, é onde se parte do princípio que a natureza revela a Deus. Por isso, uma teologia natural. E aí, o ser humano e sua capacidade, seus atributos revelam Deus. Então, a teologia natural vai partir desses princípios do que a natureza já revela toda a verdade divina, inclusive às vezes nem necessitando de uma revelação chamada especial.
Então, é onde entra esse princípio dos atributos de Deus que são comuns a todos os indivíduos. E o conhecimento de Deus é obtido pelo relacionamento com o universo, por meio da reflexão racional, sem se voltar a fascínios e meios sobrenaturais. Então, aonde a teologia natural, em muitos pontos, ela vai até, de alguma forma, desconsiderar algumas questões chamadas sobrenaturais, ou seja, atos, efeitos, fenômenos que fogem dos princípios naturais, até porque a teologia natural vai levar em conta que a natureza revela a Deus e que o ser humano, com seu raciocínio, sua observação, suas capacidades, ele vai se achegar a Deus por meio, então, do pensamento, por meio da observação, por meio da compreensão que existe algo maior que ele e que, então, esses fatos mais, que a gente pode dizer, sobrenaturais ou sinais espirituais, eles na verdade podem ter outras, o que a gente pode chamar ênfases ou incorrências, como por exemplo questões psicológicas, questões emocionais. Então é onde se olha de forma natural a religião e a revelação de Deus. Um bom livro para entender um pouco essas questões é justamente a teologia sistemática do Paul Tillich, que era então um teólogo natural, ou seja, seguia essa teologia natural, e ele, na sua teologia sistemática, vai explicar todos os assuntos a respeito de Deus, da fé, dentro dessa teologia, ou na visão dessa teologia. E aí nós vamos ter a teologia neo-ortodoxa. Então, essa teologia foi uma reação contra a concepção liberal implantada no final do século XIX e houve a tentativa de preservar a essência da teologia da reforma ao mesmo tempo em que se adaptava às questões contemporâneas. Então, como a gente pode ver, é uma teologia que surge aí como uma reação, né? Então, essa visão que tudo é natural, que Deus se dá no raciocínio humano, se o homem ele for observando a natureza, ele for observando os fatos, as suas próprias características, o universo em si, ele vai compreendendo quem é Deus e ele vai podendo se relacionar melhor com Deus. Então, essa teologia ela surge para dar um equilíbrio, não ficar só no natural, mas levar em conta algumas questões da reforma. Deus não pode ser conhecido por doutrinas objetivas, mas por meio de uma experiência de revelação. Então é onde, na teologia neo-ortodoxa, você precisa de uma experiência. Você precisa de um fato que vai te revelar, de fato, quem é Deus. O Cristo importante é aquele experimentado pelo indivíduo. Então, mais uma vez, a importância da experiência, não só de uma teoria. E aí, uma vez que você tem a sua experiência, você vai ter então a sua história com Jesus Cristo, por isso da ideia do Cristo que é experimentado, ou seja, como que Cristo ele se revela, como que você percebe ele, que fatos ele tem trazido para a sua vida. O Cristo bíblico não teve um nascimento virginal, então entra já numa questão justamente equilibrando com a teologia natural, então esse fato sobrenatural do nascimento virginal, da concepção pelo Espírito Santo, então isso já parte para um extremo sobrenatural, e como a teologia natural não leva isso em conta, e a teologia neo-ortodoxa leva em conta que deve sim ter algumas questões, mas a teologia neo-ortodoxa fala que não deve ser considerada. A Bíblia apenas contém a palavra de Deus, sendo humana e falível. Então, a questão da Bíblia é a palavra de Deus, ou ela conter a palavra de Deus, são pontos diferentes. Quando a Bíblia é a palavra de Deus, como a gente viu, entra a inerrância bíblica, as verdades espirituais, elas já estão todas na Bíblia. Agora, quando ela contém, então,
ela é humana, ela é falível e não tem todas as verdades espirituais. Inclusive, você pode buscar outros recursos, outros livros, podemos dizer até sagrados, para entender melhor Deus, porque a Bíblia não vai ter todas as respostas. O relato da criação não passa de um mito, então a ideia de que o criacionismo ou a criação, conforme Gênesis, é um simbolismo. Então, é um simbolismo que foi narrado em forma de um mito para a humanidade entender a ação de Deus para a criação, mas que não foi exatamente daquela forma. E não existe nenhum pecado herdado de Adão. O homem peca por concepção e não por causa da sua natureza, ou seja, as circunstâncias são que levam o homem a pecar, mas ele não é um pecador por natureza. O inferno e o castigo eterno não são realidades. Então, a ideia de céu, de inferno, na verdade, são símbolos, são situações figurativas para dar, então, ao homem uma ideia de bem e mal, de recompensa, de punição, mas isso não são os fatos finais reais ou não são realidades. E aí um livro que vai, de alguma forma, explicar melhor essas questões é o livro do Marlon Roland Fluke, que ele vai falar do liberalismo, a neo-ortodoxia e também fundamentalismo, como que essas teorias elas descrevem as questões teológicas, como que elas conversam. E aí o nome do livro é Teologia no Ocidente Moderno. Então fica essa recomendação e essas explicações dessas teologias.